Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando na tua vida, o novo de Deus entrando no teu caminho, entrando nos teus negócios. Que o Senhor traga novidades à nossa vida, assim como Ele faz o vinho novo, que nós também possamos ter novos acessos, novas oportunidades, que os planos que o Senhor tem para a nossa vida sejam revelados, que o Senhor nos mostre todo o desenho daquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. Senhor, e nós te pedimos, guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, guarda, Senhor, o nosso futuro. Oramos para que caia por terra agora todo tipo de investida do inimigo, tudo aquilo que vem para nos travar, para nos atrapalhar, para perturbar. Nós damos uma ordem: mal, sai do caminho agora. Nós quebramos por completo toda a influência das trevas, tudo aquilo preparado contra nós, coisas que temos ciência e coisas que não temos ciência. Quebramos no mundo espiritual toda a palavra jogada contra nós, toda a oração feita contra nós, toda a obra maligna invocada contra nós, tudo aquilo que é resistência no mundo espiritual contra o destino do Senhor, contra o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nós oramos agora e quebramos no nome de Jesus. Cancelamos toda obra de acidente, cancelamos toda obra de doença, cancelamos toda obra de exaustão, tudo aquilo que vem para trazer peso, tudo aquilo que vem para desnortear. Nós oramos e exigimos: mal, cai por terra, sai do nosso caminho. No nome de Jesus Cristo, também a obra do invejoso, a obra do caçador e a obra de maldade, nós quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo e declaramos: estamos abençoados, estamos com o favor de Deus na nossa vida, em tudo que fizermos, em tudo que empreendermos, em tudo que colocarmos a nossa mão, declaramos que o Senhor está conosco. E também, Senhor, pedimos perdão, Senhor, por toda vez que não ouvimos a Tua voz. Pedimos perdão, Senhor, por toda vez que tropeçamos em palavras, por toda vez, Senhor, que andamos com pessoas que não era para andarmos. No nome de Jesus, Pai, te pedimos a Tua misericórdia, te pedimos a Tua graça, nos rendemos a Jesus Cristo, nos rendemos à Sua palavra e queremos ouvir a voz do Senhor falando e ecoando em nossa vida. Que tudo na nossa vida esteja no controle do Senhor e que possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e crer que as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos firmes aqui no propósito que nós começamos na segunda-feira. Estamos orando, estamos em jejum para que o novo de Deus entre na nossa vida. E você que está nesse propósito junto comigo, seja forte, seja firme e não quebre o propósito com o Senhor. Deus me deu uma palavra a respeito de coisas que nós temos que sempre lembrar e nunca esquecer. Existem coisas que são importantes e que a gente tem que estar sempre lembrando que a palavra de Deus é uma bússola, é um norte para que não venhamos cair no erro, para que não venhamos ser enlaçados pelas obras do inimigo. E o Senhor me deu uma palavra em Hebreus 11:6 que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A indecisão leva pessoas à destruição.
E uma coisa que eu tenho que deixar claro para você aqui: Deus não caminha com indecisos. Deus não caminha com indecisos. Se você olhar para o povo de Israel, todos aqueles que ficaram indecisos, todos aqueles que duvidaram, ficaram no deserto. É por isso que Josué e Caleb furaram a bolha, porque decidiram confiar na promessa de Deus e corajosamente foram para o tudo ou nada. A indecisão leva pessoas à destruição, porque as paralisa na vida, as paralisa espiritualmente, as paralisa quanto às promessas de Deus, as conquistas que o Senhor tem à frente. Será que Deus tem isso para mim? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E será que eu não saí da vontade de Deus? E será que Deus está comigo? E será que eu estou em pecado? Tem coisas que, sim, nós podemos errar. Mas há outras coisas que nós devemos apenas permanecer em fé, crendo que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. É por isso que Davi lembrava constantemente da bondade, da misericórdia, da fidelidade do Senhor na vida dele. Nós precisamos confiar em tudo aquilo que Deus disse. E isso tem que ser o suficiente para não deixar entrar minhoca aqui na nossa cabeça, guerras na mente que levam você a duvidar, que levam você a ficar indeciso, que levam você a ficar sempre entre dois pensamentos e não vai, e deveria ter ido, mas não vai, fica estagnado. A indecisão leva à destruição e Deus não caminha com pessoas indecisas. É por isso que nós andamos por fé. É por isso que em Hebreus diz: sem fé é impossível agradar-lhe, é impossível. É impossível você andar com esse Deus grande e poderoso se você é uma pessoa indecisa. Porque as pessoas que são decididas, elas estão caminhando, elas não param, estão avançando, estão a cada dia querendo ir mais longe. Escreve aqui nos comentários: não irei caminhar na indecisão. Escreve: serei uma pessoa decidida. A segunda coisa que eu lembro constantemente é que quando eu sou fiel a Deus, Ele trabalha por mim. Posso não estar vendo, posso não estar enxergando no exato momento o que Deus está fazendo, posso estar perplexo, mas sei da fidelidade de Deus. Ele não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O homem mente olhando para você. O homem mente, o homem engana. O homem diz que vai fazer e não faz. Quantas pessoas disseram que iam me ajudar e não me ajudaram? Quantas pessoas disseram que iriam ser um suporte e não foram? Se eu dependesse das pessoas para entrar na televisão, para pagar os programas de televisão, eu não estaria hoje na televisão. Eu só estou na televisão por uma palavra do Senhor. A Bíblia nos diz em Isaías 64, verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus é fiel, o homem não. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir quando Deus diz.
Deus cumpre. É por isso que, quando você caminha com Deus, você começa a entender que você tem que estar apoiado em cima da palavra dele. Sabe, as pessoas acham bonito eu estar na televisão. Talvez alguém possa até invejar o fato de nós estarmos na televisão. Inclusive hoje, às 10 da manhã, tem programa na Rede TV. E toda semana estamos na Bandeirantes. As pessoas podem achar bonito. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É desafiador. É desafiador. Nós não recebemos recursos da igreja. Pessoas que falaram que iam me ajudar quando eu entrei na televisão, ajudaram um mês e pararam. As pessoas acham o máximo quando a gente está pregando para milhões de pessoas. Mas o que me mantém lá é a palavra que Deus me deu. A palavra que Deus me deu. Se não fosse a palavra que Deus, Ele me deu, eu não estaria lá. Aí isso as pessoas não falam, né? Quando criticam a igreja, quando falam mal da igreja, quando falam mal do evangelho. Mas uma coisa eu posso garantir para você: Deus é fiel e conhece o nosso coração, conhece o nosso empenho, conhece nossa intenção. É por isso que, quando você é fiel a Deus, Deus faz você ver milagres. Quando você é fiel a Deus, Deus faz você ver milagres. Porque quando uma porta se fecha, Deus abre outra. Quando alguém diz que não vai ajudar, Deus levanta outro para ajudar. Eu tenho tido essa experiência na minha vida. Pessoas que não são cristãs, que estão me acompanhando pela televisão. Essas pessoas têm dito: eu creio nesse propósito. Pessoas que foram alcançadas nesse propósito. É por isso que a fidelidade de Deus, gente, eu tenho esse testemunho na minha vida, isso é um milagre. Talvez hoje seja o dia de eu testemunhar para vocês, eu testemunhar a respeito da fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor, a fidelidade do Senhor. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus não falha. Deus não falha. Eu caminho com fé, eu vivo o que eu prego, eu acredito no que eu prego, eu acredito no poder de Deus, acredito que Jesus Cristo fala, acredito que o Espírito Santo dirige e que pode mudar a nossa vida, sim. Pode mudar a nossa vida, sim. A terceira coisa que eu lembro é que de tempos em tempos sempre haverá uma prestação de contas. O próprio Deus vem para prestar contas a nós. Lembra daquela parábola dos talentos? A parábola dos talentos diz que o Senhor da terra, o fazendeiro, deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E diz que depois de um certo tempo, ele veio e acertou contas com todos eles. O que tinha 5, granjeou mais 5. O que tinha 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha 1 e que enterrou, que não multiplicou o talento, ele perdeu o que tinha. Deus nos chama para sermos bons administradores aqui nessa terra. Então é minha responsabilidade ser um bom administrador. Há pessoas que querem que Deus as abençoe, mas elas não administram o que Deus entregou para ela. Elas não administram nem na vida delas e nem no reino de Deus. Se você quer ser uma pessoa abençoada, seja organizado com aquilo que Deus te deu. Seja organizado com o seu propósito de vida. Seja uma pessoa generosa também no reino de Deus. Faça o seu melhor no reino de Deus. Faça o seu melhor no reino de Deus. Caso contrário, o dono da terra vai vir e vai pedir contas. Vai pedir contas para mim,
Vai pedir contas para o médico, vai pedir contas para o advogado, vai pedir contas para o político, vai pedir contas para o empresário, vai pedir contas para a dona de casa. O Senhor vem. E eu quero perguntar para você se você está pronto a prestar contas com Deus daquilo que Ele tem entregado nas tuas mãos. Você está pronto a prestar contas? Esses dias uma igreja pediu uma ajuda. Um dos grupos que eu participo, essa igreja pediu uma ajuda para pagar o prédio que eles compraram parcelado. E eu senti dentro do meu coração que eu deveria ajudar com o meu melhor. Eu deveria semear. Eu deveria mostrar a minha generosidade. Sabe por quê? Porque quando algo é necessário, e nós conhecemos o poder de semear e colher, e que Deus dá semente ao que semeia, é um princípio. E se eu estou sendo um bom administrador, eu tenho que ter semente. Eu tenho que ter semente para investir no reino de Deus. Eu tenho que ter semente. Eu tenho que ter recurso. E graças a Deus eu pude ajudá-los. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui visitar uma igreja que estava em construção, que estava em reforma, que estava com um projeto missionário, e eu pude ajudar, eu pude contribuir, eu pude fazer a minha parte por causa da administração. A administração faz você muitas vezes trabalhar justinho, só porque você sabe para quem você está trabalhando. Ou seja, Deus procura os fiéis da terra, Deus procura bons administradores, Deus procura pessoas a quem Ele possa confiar coisas maiores, que saibam administrar. E para encerrar, a quarta coisa que eu devo lembrar é não ter medo da oposição. A oposição é muitas vezes o inimigo no meu caminho. A oposição é a perseguição. A oposição é a inveja. Se você está tendo oposição no trabalho, na escola, na faculdade, oposição na igreja, oposição na vizinhança, na família, saiba que alguma coisa muito boa você está fazendo. Porque o diabo não ataca pessoas, que não estão fazendo nada. Ele ataca aqueles que estão sendo relevantes, que estão sendo uma influência. Ele ataca aqueles que estão fazendo alguma coisa de bom. Eu não estou falando de perfeição. Estou falando de fazer algo que é bom. A oposição vem quando estamos fazendo algo que é bom. Quando estamos fazendo algo que é significativo. E não podemos ter medo quando a oposição se apresenta no nosso caminho. Não podemos deixar com que nada nos aflija, porque a nossa fé em Jesus, a nossa fé no propósito deve ser maior do que aquilo que está contra nós. É como a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em mim do que aquele que está contra mim. Maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está me respaldando, maior é aquele que está me sustentando do que aquele que está contra mim. Queira avançar, queira dar resultados, queira dar frutos, queira cumprir o propósito de Deus, e você vai ter grande oposição. Mas você vai ter um Deus que diz na sua palavra: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus aprovando você, Deus com você. Não importa se estão lhe invejando, não importa se estão contra você, o que importa é que Deus está te abençoando. É por isso que não podemos ter medo da oposição. Você não pode ter medo de quem está se opondo, de quem está contra você, de quem está lutando contra você, daquelas pessoas que têm ódio, aquelas pessoas que dizem para você:
que para você não vai dar certo porque estão com inveja da tua prosperidade, do teu avanço, daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E eu encerro essa palavra dizendo: não esqueça essas 4 coisas. Amém? Não esqueça. Não esqueça, porque o Espírito Santo de Deus falou com você. Escreve aqui nos comentários: eu não vou desistir. Escreve aí: não vou desistir. Escreva como palavra profética na sua vida: não vou desistir, não vou parar, não vão me parar, não vou desanimar, não vou me cansar. Escreva com toda a fé, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. É uma palavra profética para a tua vida, uma palavra de direção para você, no nome de Jesus. Eu quero também dar um testemunho. Olha que tremendo, eu quero mostrar isso para você, o testemunho da Maria. E ela escreveu assim: acompanho as orações há cerca de 2 anos. Em janeiro comecei o propósito 40 dias e apresentei 2 pedidos. Um era sobre um processo trabalhista contra... E aí ela falou a pessoa aqui, e tivemos vitória para a glória de Deus. O outro pedido foi pela saúde da minha irmã, que em dezembro recebeu o diagnóstico de um tumor renal. O tratamento poderia resultar na retirada do rim direito. Em fevereiro ela foi operada, mas para a glória de Deus, o cirurgião conseguiu remover apenas o tumor, preservando o rim. O tumor era maligno, mas não houve invasão, o que significa que ela está curada. Deus é maravilhoso, Jesus seja glorificado. Obrigado por nos ajudar a buscar a comunhão com Deus e fortalecer a nossa fé. Deus é fiel. Amém? Deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá? E compartilha com 7 pessoas. Compartilha com 7 pessoas agora. Compartilha com 7. Manda aí para teus amigos. Manda nos grupos. Você que tem muitos amigos nas redes sociais, usa essa rede social para o reino de Deus. Pega o link e compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus. Amém? E você que é meu aluno, na Academia Quindo Global, escreve aí, aluno por aqui. Escreve aí nos comentários, aluno por aqui. Você que é meu aluno na Academia Quindo Global, dia 17 e 18 de março, semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter uma imersão. Nós vamos ter uma imersão de 2 dias do Seminário Dreams, certo? Vai ser incrível. Você vai aumentar a sua percepção espiritual. Tá vindo aí conteúdo novo. Tá vindo direção de Deus para a tua vida. Para você que sonha muito, não sabe o significado dos sonhos, não sabe se é de Deus, não sabe se não é de Deus. Tem gente que acorda gritando à noite. Tem gente que tem sonhado com traição, muito, não sabe o que significa. Tem gente que tem sido atacada nos sonhos à noite, acordando no meio da madrugada, perdendo o sono. E eu quero mostrar para você essa imagem é do Seminário Dreams. E aqui você pode ver José, né? José teve o sonho do sol, da lua e de 11 estrelas. E tudo se cumpriu na vida de José. Tudo se cumpriu. Ou seja, Deus também fala através dos sonhos. Deus pode nos dar alertas. Deus pode nos livrar de coisas. Eu convido você a participar desse seminário. Dia 17 e 18 de março, a partir das 19 horas, vai ficar gravado, tá? E vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo. Vai ter... No primeiro dia vai ter bastante coisa. Você vai ver. Vai ser diferente. Vai ter um pouco também de conversa lá dentro. Você vai ver o que vai acontecer. Vai ser incrível. Tá bom? Vai ser incrível. Então eu convido você a participar. É só você se tornar aluno da Academia Quindo Global. Então, torne-se nosso aluno, vamos caminhar juntos. E como que eu posso me inscrever? É só você se tornar aluno da academia, tá? Porque daí, além de participar do seminário, você vai ter conteúdo todo mês, toda semana. Por exemplo, essa semana saiu uma direção especial e saiu um podcast especial. Então, essa semana saiu 2 coisas aí. Saiu um podcast especial que não está nas minhas plataformas e saiu também uma direção especial de uma palavra que eu estou ministrando, que tem coisas que eu não posso falar aqui, tem coisas que eu não consigo falar aqui, tá? Mas eu falo lá na academia.
Por isso, hoje mesmo, não fica de fora, vai lá e te inscreve, se torna um aluno da nossa academia, da academia aqui no Global, www.vinicius7.com.br. E não esquece de adquirir esse livro aqui para dar de presente, Café com Jesus, que está sendo uma bênção. Eu estou ouvindo cada testemunho maravilhoso, esse livro é incrível. Deixa eu declarar o Salmo 91, tá? Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Deixa eu abrir aqui. Salmo 91. Nós temos declarado esse salmo e domingo amanhã nós vamos ter um culto especial. Estamos ainda no propósito de adoração, certo? Nesse domingo eu vou falar sobre os íntimos de Deus. É incrível o que a adoração libera. Eu convido você a estar com a gente domingo, 9 da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Te espero domingo, 9 da manhã. Você que é da região, você que é de perto, vem para cá com a tua família. E às 9h30 eu vou transmitir ao vivo pelo meu canal, ok? Salmos 91, enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tive uma visão, como se Deus estivesse arrancando algo, sabe, que estava preso na pele de pessoas, como se Deus estivesse arrancando algo. Provavelmente uma enfermidade, provavelmente uma opressão espiritual. O Senhor arrancando como se arranca uma roupa. E o Senhor também me disse, diga para Thaís Moreira, que o Senhor te visita nessa hora. O Senhor te visita nessa hora. Eu vi também que está prestes a se abrir uma porta para você. E você não deve ter medo. Você deve crer que é o Senhor que está abrindo essa porta para você. Tem pessoas também que estão com dor aqui embaixo, certo? Embaixo da costela, no seu estômago, no lado direito. Eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for que está com essa dor, com essa enfermidade, seja curado, seja curada em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração agora. Eu sinto a Tua presença. Eu sei que a unção do Espírito Santo está aqui e que o Senhor está tocando em nossas vidas. Vem com Teu poder agora, Jesus, e remova toda a opressão espiritual, remova todo o cansaço, remova tudo aquilo que pesa sobre essa pessoa, tudo aquilo que está impedindo ela de caminhar, tudo aquilo que está impedindo ela de entrar em lugares novos, tudo aquilo que está impedindo ela de viver coisas novas, tudo aquilo que de alguma maneira amarrou, que tem impedido ela. Eu oro em nome de Jesus para que todo o mal cesse agora. Eu oro agora para que toda ação contrária contra a vida dela seja desfeito, seja quebrado. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Que o Senhor te toque e te fortaleça agora. E que o novo de Deus toque tua vida. O novo de Deus toque todas as áreas da tua vida. O novo de Deus toque tua família. Que todo laço do inferno seja cortado agora. E eu oro em nome de Jesus, para que a cura seja total e completa nos teus ouvidos.
Cura total e completa no fígado, nos rins, no teu estômago, no teu intestino, que haja cura total. Jesus Cristo é da saúde. Jesus Cristo é aquele que cura, Jesus Cristo é aquele que restaura, Jesus Cristo é aquele que opera milagres, que o laço do diabo seja quebrado, que todo tipo de ataque espiritual, o inimigo usando pessoas para escarnecer de ti, o inimigo usando pessoas para te perseguir, para te invejar, eu oro agora para que todo mal seja desfeito, que toda maldade saia do teu caminho, que o Senhor te dê vitória, o Senhor te encha de graça, o Senhor te encha de favor, o Senhor te capacite, e eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo te guiará a coisas novas, o Espírito Santo te dará as estratégias certas, o Espírito Santo te guiará, o Espírito Santo te conduzirá a coisas novas que o Senhor está fazendo na tua vida. Oro agora para que toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda ansiedade renda-se a Jesus Cristo, toda pessoa que sente um peso na sua casa, toda pessoa que está sendo atacada no seu emocional, eu digo em nome de Jesus, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. O Senhor manda dizer para um homem chamado Alexandre, o Senhor te visita nesse momento, o Senhor te renova as forças, o Senhor te toca, o Senhor agora neste momento remove uma carga de cima de ti, o Senhor te visita nessa hora, o Senhor fala para essa mulher chamada Maisol, o Senhor te visita agora, o Senhor visita a tua casa, o Senhor muda coisas na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós entregamos tudo ao Senhor e eu apresento cada pedido de oração aqui que foi colocado nos comentários, cada necessidade, cada oração especial, cada clamor aqui, eu apresento diante do Senhor e eu peço a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor sobre cada pedido de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus, você crê nessa palavra, toma posse dessa palavra, dessa oração que foi feita. Então compartilha com 7 pessoas agora, às 9 da manhã vou estar ao vivo e depois às 18 horas a nossa oração da noite. Paz, prosperidade e novidade de Deus sobre a tua vida. Até mais. Seja contigo e com toda a tua casa. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe o nosso dia, com graça, com favor, com a Tua misericórdia. O Senhor renove nossas forças e o Senhor libere a Tua unção poderosa sobre nós. E nós oramos o nome de Jesus, para que tudo aquilo que essa pessoa tem orado, Senhor, para que o Senhor dê a ela clareza, para que o Senhor mostre para ela o que tem que fazer, em quem confiar, se ela deve ir em frente nesse negócio ou não, que ela receba a resposta divina. Também te agradeço, Pai, por todo o livramento. Te agradeço por todo o livramento que o Senhor tem dado a teus filhos e filhas. Proteja-os, Pai. Fortalece-os. E eu quero declarar, Pai, são grandes as coisas que o Senhor tem reservado para os teus. No nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu tenho um recado de Deus muito importante para alguém que entrou aqui nessa live agora. Deus te deu uma segunda oportunidade. Por amor a alguém que ora por você. Não perca essa oportunidade. O laço da morte foi cortado, porque grande é o propósito de Deus na tua vida e também porque tem alguém orando por você. Eu quero liberar essa palavra e eu quero também orar por toda pessoa que sabe que carrega algo grande, mas que por medo não vai adiante na sua missão, no seu propósito,
sabe o que pode fazer, sabe que pode realizar coisas maiores, mas o medo está impedindo. No nome de Jesus, hoje, esse espírito do medo está repreendido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Deus é maior. Deus é maior do que esse medo. A confiança em Deus está te guardando. Deus me deu uma palavra para compartilhar com cada um de vocês. Você que está entrando agora nessa oração, já compartilha nos grupos. Se você é uma pessoa influente, pega o link da oração, compartilha nas tuas redes sociais, porque Deus fala e isso deve ser valorizado por nós. Deus está falando aqui desde que eu comecei essa oração. Compartilhe. E se você não é inscrito no canal, te inscreve. Foi Deus que te trouxe aqui a um propósito. Existem 3 maneiras para alcançar um grande avanço. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. E no verso 6 de Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa a fé das pessoas. Deus recompensa a sua fé de estar aqui nessa oração. Deus recompensa a sua fé. Agora, se você não usa a sua fé, como que você vai receber recompensa? Se você deixa o sono lhe vencer, se você deixa o cansaço lhe vencer, se você deixa a falta de disciplina ser um senhor na tua vida, como que você vai estar agradando a Deus? Porque a fé sem obras é morta. Então segura essas 3 coisas. E a primeira delas é amplie a sua visão. Toda pessoa que quer realmente avançar na vida, ela precisa ter uma visão maior. Não seja como eu, que tinha uma visão tão pequena das coisas, que tudo que pensava era quitar uma casa que eu havia comprado para pagar em mais de 20 anos. Minha visão era tão pequena que tudo que eu pensava era quitar a casa e fazer um puxadinho no fundo do meu terreno, para os meus filhos virem me visitar e nós fazermos um churrasco no fim de semana. Essa era a minha visão de vida, minha perspectiva de futuro. E quando o Senhor começou a me mostrar que tinha planos maiores para a minha vida, sabe, eu não imaginava que as coisas iriam acontecer do jeito que aconteceram, mas foi possível. Comecei a ampliar a minha visão. As promessas de Deus na nossa vida começam a mudar a forma como nós vemos. Porque quando você vê por um outro ângulo aquilo que Deus colocou na sua vida e você alcança uma maturidade nisso, as coisas, sabe, vão se encaixando e vão se tornando cada vez maiores. Eu acredito que toda pessoa que sonha, ela nunca sonhou tanto que ela poderia viver. Ela nunca sonhou isso. Mas as coisas foram acontecendo e ela foi entrando em uma visão cada vez maior e foi se conectando com pessoas e foi ampliando mais a sua visão. Então eu aprendi que a visão de uma pessoa pode ser ampliada e ela vai ser muito ampliada a partir do momento que você descobre que é possível você alcançar. É por isso que o Senhor disse para Abraão, Abraão, olha para as estrelas do céu. E Abraão olhou para as estrelas do céu, o Senhor disse para ele, assim vai ser a tua descendência, vai ser impossível de ser contada. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus sempre nos leva a lugares onde a nossa visão, ela pode ser totalmente ampliada. Você precisa se aproximar de Deus e conhecer o que Deus tem para a sua vida. Sabe, e um detalhe, eu já tinha promessas de Deus na minha vida, mas eu não tinha uma visão ampla. Eu não conseguia ver além daquela minha realidade, eu não conseguia ver além daquela cidade pequena, eu não conseguia ver além, sabe,
das dificuldades que eu vivia, a dificuldade para pagar o aluguel, a dificuldade, sabe, para levar a mensagem, para poder pagar um bom programa de rádio na época. Eu não conseguia ver que existia algo maior ou além daquilo. Eu sabia que havia portas, mas eu não sabia que eu poderia entrar por essas portas. E eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus é Deus do impossível. Eu estou diariamente na TV Bandeirantes, estou diariamente na Rede TV. E ontem eu recebi a proposta de uma terceira emissora. E ao saber do valor dessa terceira emissora, eu comecei a orar. Eu disse: Deus, hoje eu não tenho como entrar nessa terceira emissora, mas o Senhor é poderoso para fazer além, para fazer muito mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aí você começa a pensar uma coisa: se Deus tem o poder de fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, além da minha visão, né? Por que eu não consigo alcançar? Como que Deus vai fazer além da minha oração? Aí tem uma cláusula nesse contrato aí do Espírito de Efésios. Diz assim: segundo o poder que opera em nós. Como assim o poder que opera em nós? Entenda, Deus derrama uma porção do seu propósito na vida de cada um de nós. Esse é um poder que leva você a mais, é um poder que leva você a um romper maior e que vai fazer você ir além da sua oração. Agora, e se eu disser para você que quanto mais você busca a Deus e você se rende em obediência a Deus, mais você recebe desse poder? Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o segredo é me encher do Espírito Santo para viver tudo que Deus tem para a minha vida. Me encher do Espírito Santo em obediência, em santificação, procurar ser amigo do Espírito Santo, para que esse poder ele seja derramado abundantemente na minha vida e Deus possa fazer na minha vida muito mais do que as minhas orações. Porque enquanto eu orava para pagar uma parcela da minha casa, enquanto eu orava para pagar as contas da igreja, enquanto eu orava, para sair das situações difíceis que eu estava, Deus estava me enchendo da presença dEle, para que o poder dEle na minha vida me levasse muito além das minhas orações. Ou seja, você ora por uma coisa e Deus dá para você infinitamente mais se você o buscar de todo o seu coração, de toda a sua entrega, de toda a sua rendição. Porque às vezes nós estamos querendo Deus na nossa vida, mas não há uma entrega genuína, sabe? Nós vemos os homens hoje construindo os seus reinos. Eu não vejo errado, sabe, você construir a sua vida. Você tem que construir a sua vida. Você tem filhos, você quer deixar uma herança para os seus netos. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então isso é uma coisa boa, é uma coisa justa. Mas se eu disser para você que você tem que pensar também no propósito de Deus com essa riqueza que Deus te deu. Você tem que pensar no propósito de Deus com esse talento que Deus te deu, com esse dom que Deus te deu, com essa capacidade que Deus te deu. E o que Deus te deu é para ir além das tuas orações. É por isso que existe uma maneira de você ir além das tuas orações, e é aumentar o poder de Deus na tua vida. Buscar o poder de Deus na tua vida. Buscar o poder de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha lhe ajudado. Amém? Quando eu
eu li esse versículo de Efésios 3:20, me abriu muito, sabe, a minha mente, porque Deus pode fazer além do que eu oro, segundo o poder que opera em mim, ou seja, existe uma cláusula para Deus fazer infinitamente mais. Eu tenho que buscar o poder de Deus, eu tenho que buscar a presença de Deus para Deus fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino para Ele. Que coisa tremenda! Você recebe essa palavra? Então declare aqui nos comentários: Deus vai fazer muito mais do que eu oro. Escreve aí: Deus vai fazer muito mais do que eu oro. E para isso acontecer, você vai buscar o poder de Deus na sua vida. Amém? E assim, como existem mulheres que estão me ouvindo aí, que querem engravidar, estão pedindo a Deus essa bênção, esse milagre, e eu quero, em nome de Jesus, declarar essa bênção nos teus braços, a concretização desse milagre. Em nome de Jesus, seja feita conforme a tua fé, mulher, que está aí orando para Deus te abençoar, para que você consiga engravidar. Amém? Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Eu também, enquanto estou liberando essa palavra, Deus me mostrou a vida de um homem que está me ouvindo. E o Senhor me mostrou muitas varizes nas pernas, sabe? Deus me mostrou também certos problemas que você está nas canelas, sabe? E seja qual for o problema que você está, eu quero declarar saúde sobre você no nome de Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho da Simone e ela mandou o seguinte testemunho para a gente: graça e paz. Eu quero agradecer pela sua vida. Eu sou fruto do compartilhar da minha mãe, olha só, por isso que você tem que compartilhar aí. Há cerca de 4 dias, durante a live da oração da manhã, o Senhor recebeu uma revelação do Espírito Santo sobre alguém com alergia na cabeça e declarou que Deus estava curando essa pessoa. Eu já sofri há mais de 3 meses com uma alergia insuportável no couro cabeludo, sem conseguir mais suportar. No momento que a palavra foi liberada, eu recebi e desde então comecei a notar a diferença. Hoje estou curada. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe grandemente a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Simone. Deus é fiel, Ele é Deus de milagres. Jesus Cristo cura, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Eu creio nisso. E eu quero declarar o Salmo 91 e orar pela vida de cada um de vocês que está aqui. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. O livro Café com Jesus, um devocional profético que vai te abençoar muito. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Nesse livro aqui, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Tremendo! Esse livro aqui, Deus vai falar muito com você. E você pode adquirir todos os meus livros lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Inclusive, eu aconselho você a adquirir o nosso devocional para que você venha crescer espiritualmente. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E se você ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, o que é a Academia Kingdom? É um treinamento que dura 1 ano e nesse treinamento, 2 vezes por semana, ou às vezes até mais, dependendo dos nossos compromissos, eu dou direções para as pessoas lá dentro. Ou seja, você pode aprender a ouvir a voz de Deus. Eu vou ensinar para você sobre os dons espirituais, como você buscar o poder de Deus. Vou ensinar para você também algumas coisas sobre sabedoria, sobre liderança, enfim, é um treinamento completo. São vários módulos. Agora eu estou no módulo ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Então, se você quer aprender mais, crescer, se você quer um avanço maior na sua vida, venha ser aluno da Academia aqui no Global. E nesse domingo, nós vamos ter o evento Passando o Manto dentro da Academia aqui no Global, onde eu estou abrindo os segredos da unção que Deus tem me mostrado, como que Eliseu recebeu a unção de Elias e como que a unção muda a vida de uma pessoa. E na terceira ministração, que vai ser semana que vem, eu vou fazer uma ministração especial sobre todos os alunos da academia aqui no Global. Então eu convido você a participar. Vá no meu site agora mesmo, ou depois que acabar essa oração,
e faça a sua inscrição para se tornar um aluno da academia aqui no Global. Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilha. E eu quero aqui publicamente abençoar a vida de cada parceiro do nosso ministério. Que Deus abençoe vocês poderosamente e também de cada intercessor. É um desafio, gente, estar na televisão. Eu digo para você que eu realmente tenho também semeado junto com vocês. E se não fosse Deus, com certeza eu já teria desistido desse projeto ano passado. Mas estamos em 2 emissoras, falando para milhares e milhares de pessoas todos os dias. E pessoas estão sendo abençoadas. E eu glorifico a Deus. Sabe, tudo que nós fizermos tem que desembocar no ID de Jesus. Tudo que nós fizermos tem que desembocar no ID de Jesus. Senão não tem propósito, sabe, de você vencer ou ganhar prêmio ou ser uma pessoa influente. Tudo tem que ser para a honra e glória de Jesus. Então essas pessoas que estão sendo abençoadas através da televisão, isso é uma bênção de Deus. Amém? É uma grande bênção. Eu sou grato a Deus, porque cada um dos meus parceiros, só Deus para abençoá-los. E aqueles que oram por mim, para que Deus também me abençoe, para que eu possa estar firme e também contribuir com o programa de televisão, muito obrigado pelas orações de vocês. Eu sou grato. Amém? E acredito que as orações de vocês me sustentaram em muitos momentos. Obrigado. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e vamos profetizar: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Aí você diz assim: não, mas eu estou quebrado, então Deus vai te restaurar. Você não chegou nessa oração por acaso, Deus vai te restaurar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E a minha oração é para que todo aquele que está enfermo seja curado agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, fibromialgia. Problema, Senhor, até mesmo nos órgãos internos, no coração, nos rins, no fígado. Eu quero declarar saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Jesus Cristo dá saúde. Todo tipo de incapacidade motora, todo tipo de problema que essa pessoa tem, visual ou auditivo, eu quero declarar saúde. Jesus te dá saúde agora. Por suas pisaduras fomos curados. Ser curado agora. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Que toda alergia renda-se a Jesus Cristo agora. Que o toque divino venha sobre a tua vida. Que todo tipo de vício seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toda depressão, angústia, aflição, tudo aquilo que traz insônia, perturbação, ansiedade, seja livre agora.
seja livre agora, que toda cadeia espiritual, que tudo aquilo que te amarra a ti ou a tua casa seja desfeito e que a paz de Jesus Cristo entre na tua vida. A paz de Jesus Cristo entre na tua casa, que o Senhor te honre, que o Senhor libere graça, favor sobre ti e que você possa viver o extraordinário de Deus. Senhor, faz muito além das nossas orações, toque-os com o teu poder. Senhor, leva-nos além, dá-nos uma visão ampla. Senhor, que o Senhor possa aumentar os nossos sonhos, os nossos projetos para vivermos o que Tu tens preparado. E te pedimos, Pai, coloca na nossa vida tudo o que nós precisamos, as pessoas certas, as conexões certas, as portas certas. Senhor, nos conduza, doce Espírito Santo, libera Teu poder sobre a nossa vida, libera a Tua graça sobre a nossa vida. E nós oramos, Senhor, para um fortalecimento sobrenatural na nossa vida. Vem com o Teu poder e libera da Tua graça em nós, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço o Teu favor, eu peço a Tua graça, Senhor, e que essa pessoa possa viver o melhor de Deus na sua vida e na sua casa, que dentro da sua casa haja união, que dentro da sua casa haja felicidade. Eu oro, Pai, para que o Senhor libere bênçãos financeiras, haja uma provisão sobrenatural nessa empresa, na vida deste homem, na vida dessa mulher. Oro também, Senhor, para que tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo, Senhor, que essa pessoa está colocando agora nos pedidos de oração, haja uma intervenção no nome de Jesus. Eu apresento diante de Deus e declaro, já está resolvido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu quero profetizar. Tudo aquilo que estava para resolver, já está resolvido. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, cele essa palavra agora, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser, 9 da manhã, e depois às 18 horas. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua vida.